nasci nesta casa aqui ao lado, à lareira. Era dia 3 de dezembro. É evidente que não é essa data que consta no BI, porque era tempo da azeitona. O meu pai não tinha vagar de ir ao registro para participar o meu nascimento e apareço no dia 27 de dezembro, porque se pusesse o 27 não pagava multa. E então ele deve-me ter ido registar em janeiro, já no fim da azeitona, e pronto, e não pagou multa, e eu fiquei no dia 27, que também acaba por ser uma data engraçada. Foi sempre a data que escolhi para comemorar o meu nascimento, porque eram férias. E eu saí muito cedo de Sambade, na altura íamos, quem estudava tinha que sair, íamos para Bragança. A Bragança era o sítio onde havia ensino oficial mais próximo, e eu fui com 9 anos. Como nasci no final do ano, ainda entrei com 6 anos, portanto, lá vou eu para Bragança, fiz os 10 já lá, e naquela altura custou-me muito deixar a casa, sim senhor, mas também eu acreditava no que me diziam, que estudar era muito bom. E eu penso que foi exatamente o acreditar nisso que, enfim, que me levou a continuar e a nunca esmorecer. A primária foi lá aqui. Eu fiz aqui a primária, nós aqui havia na altura 3 escolas, eu estudei, era a feminina, a masculina e a mista. Curiosamente, pronto, foi na mista que eu fiz, portanto, os 4 anos, não, primeiro e segundo na feminina, depois terceiro e quarto, na altura eram classes, a quarta classe e a admissão, também tínhamos a admissão, já foi feita, portanto, na escola mista, e pronto, e no final fiz exame de admissão, passei, lá fui, em Para outubro Bragança. lá fui, sim. Lembra-se da primeira viagem para Bragança? Como é que Recordo. foi? Como é que se ia de Sambade para Bragança? De Sambade para Bragança, nessa altura, íamos numa carrinha da feira. Eu não tenho a certeza se a carrinha era de Vilarelhos, mas penso que era daqueles lados. Vilarelhos, Santa Comba, era da Vilariça. Ia fazer as feiras a Bragança. Vilariça é uma terra pródiga em alimentos, portanto, da terra. Diz? Produtos hortícolas. Exatamente. E iam às feiras. E então a mesma caminhoneta, a mesma carrinha que levava as couves, as cebolas e tudo mais que a terra dava, também levava as galinhas e também levava os leitões, era tudo o que podia ser, o que podia servir para vender na feira. Transacionável. Ai, mas naquela altura não se falava em transações. O que se ia vender à feira. E misturados com isso tudo, íamos nós. Lá íamos, a professora também ia, a professora ia na cabine, pois com certeza, e nós íamos atrás, na carroceria, era tapada, tinha uma cobertura, e ficámos instaladas, ora, eu não sei quantos seríamos, mas sei lá, com um bocadinho de tempo conseguia contar, mas entre 6 a 8, e éramos meninas, os rapazes não sei para onde foram, não me lembro deles. Sei que nós, as raparigas, ficámos no lar de freiras, a Casa do Arco, que era um lar de freiras que não sei se hoje ainda existe com a mesma finalidade, penso que já não, mas era na Rua Abílio Bessa, em Bragança. Foi a primeira experiência, foi a saída de casa, e nessa altura o meu pai, e isto acho que também é importante, e eu recordo o meu pai neste momento com muita saudade e com muito reconhecimento, porque o meu pai
enfim, achou que eu podia ir estudar. E nessa altura, porque ele também foi sempre muito comprador, ele não tinha dinheiro. E o primeiro dinheiro, que eram 500 escudos, que ele entregou à professora para pagar aqueles 15 dias no lar. Esse dinheiro foi pedido emprestado. É evidente que o meu pai era homem, não ia pedir, mas mandava a minha mãe. A mulher é que ia pedir, mas ele dizia, ai, tu vai lá, mas eu já falei. Isto era assim naquele tempo. Eu recordo, então a minha mãe não lhe custava nada ir, porque afinal o meu pai já tinha falado, e o meu pai se calhar também ficava mais confortado por, penso eu, a esta distância, por não ter que realmente, enfim, pegar. Não era esmola, mas de qualquer modo era qualquer coisa que vinha do outro lado. O meu pai era um homem com crédito, pois, porque podia não ter dinheiro, mas dentro em breve tinha de que o fazer, e por isso eu, enfim, lá fui caminhando. O seu pai dedicava-se a quê? À agricultura. O meu pai trabalhou sempre na agricultura, um amante da terra. Meu pai nasceu em 1904 e quando foi para a tropa, a primeira vez que saiu de Sambado, tirando aqui a Alfândega e estas terras aqui em redor, foi para a tropa para Bragança, e de Bragança foi para Lisboa. Mas tinha uns parentes que já estavam assim bem na vida, e inclusivamente um deles fazia parte do exército, e tentou convencê-lo a ficar em Lisboa, ou seguir portanto, a carreira militar, ou talvez, se calhar melhor, ir para a GNR, PSP, e que se calhar tinha um futuro melhor do que aqui na aldeia. Mas o meu pai, que sempre foi criado na terra, e aliás ele não frequentou a escola, ele aprendeu a ler e a escrever já mais tarde, como adulto, em escolas noturnas, exatamente, nas escolas que o professor Vilares depois, enfim, foi criando, com esses cursos à noite. Já agora um apontamento, penso que o professor Vilares, os primeiros cursos de adultos que houve, que foi ele que os lecionou sem receber qualquer valor por isso. E tal, pronto, mais tarde conseguiu até que outros professores dessem essas aulas, incluindo ele também, já nessa altura a ser remunerado, mas houve um período em que o fez sem ser, portanto, sem ter qualquer remuneração por isso. Eu estava a falar do meu pai. O meu pai, como, enfim, andou muito com o pai dele também. O pai dele era cavador e tinha também muito prazer em ser cavador, porque era um homem que desempenhava muito bem a sua geira, portanto, o seu trabalho. Mas, para além disso, tinha umas burrinhas para o ajudarem na agricultura. O sonho do meu pai, quando andava na tropa, era exatamente passar dos burros do pai para machos. Ter machos era uma grande coisa naquele tempo. E realmente conseguiu. Ele era trabalhador, poupado também, algum dinheiro que ganhou como impedido na tropa. Da tropa não seria muito, não sei precisar, mas sei que ele veio da tropa com dinheiro. Com dinheiro e depois semeou, colheu. Na altura da fome ele tinha a tulha farta de pão e portanto vendia à quarta, uma quarta de pão. Agora também me falham umas medidas, mas era menos que o razão. Era, não sei exatamente quantos litros, porque eram aquelas caixetas, não eram muitos. Mas a fome era muita e a necessidade também, e nessa altura comprava-se mesmo uma quarta de pão para ir matando a fome em casa. E o meu pai nessa altura já tinha pão para vender. Os machos do meu pai acompanharam-no a vida toda.
até que também tiveram um fim. O meu pai durou 96 anos e teria uns 92, talvez, e convencemos-lo a vender o cavalo, porque nessa altura já tinha um cavalo, que era um cavalo muito mansinho, que um sobrinho também, enfim, lhe arranjou, era do sobrinho, o sobrinho foi para Bragança e convenceu a ficar com o cavalo, porque também não queria que o cavalo fosse para mãos que o não tratassem bem, tinha confiança no tio que, portanto, o animal seria muito bem tratado e foi. Nessa altura convencemos o meu pai a vender o cavalo porque estávamos sempre preocupados. Há um dia que ele chegou muito tarde, ele saía todos os dias, as pernas já não o ajudavam a andar a cavalo, mas ia na carroça, tinha a carrocita, o cavalo puxava a carroça e ele sentadinho na carroça, tinha uma tábua assim a atravessar e ia ali muito bem. Há um dia em que veio muito tarde, nós estávamos muito preocupados, eu e a minha mãe sobretudo, e a minha irmã, e entretanto ele lá chegou, já de noite, já com estrelas, mas chegou. E a minha mãe assim, oh António, tu não vês, estávamos aqui em cuidos, tu não havias de andar por lá até tão tarde, o que é que te aconteceu? E ele ficou assim, foi o cavalo que foi para o pé da ribeira e depois também não o via, também depois fez-se noite. Mas olha, porque ela tinha-lhe dito, ainda has de morrer no caminho. Assim, olha, mais vale morrer no caminho do que entrebado numa cama. E eu achei aquilo assim tão bonito, assim, é verdade, realmente é isso. E felizmente morreu com 96 anos, pronto, foi a idade, foi o fim, mas sempre bem, sempre agricultor. Sempre agricultor e sempre de bem com a vida. A história do Martinho foi-me contada há uns tempos atrás, que eu aproveitei para publicar numa revista da Festa da Senhora das Neves. Mas se me permitir, vou deitando aqui uns olhinhos para não falhar muito naquilo que é a história, portanto, que é real. Havia um João Batista Afonso e estamos a situar-nos em meados do século passado, portanto, há 100 e muitos anos. Este João Batista Afonso diz-se que, portanto, veio, no fundo, portanto, o nome dele passou para o João Batista Vilares, bastante mais tarde, mas diz-se, não sei se era padrinho, se era íntimo da família, se porque João Batista era um homem, não sei se seria rico, mas pelo menos que se governava muito bem e que, pelos vistos, também era um homem sério e claro que quando há assim uma pessoa, portanto, às vezes até o nome serve para o relembrar. Este João Batista Afonso tinha muito cabimento na altura. E eu digo aqui que ele estava sempre atento aos valores da instrução e preocupou-se muito com o Martinho. A este Martinho de alcunha chamavam o Pica, mas ele terminou o ensino elementar com a maior distinção dentro dos distintos. Ora bem, este João Batista Afonso queria que aquele rapaz, enfim, tivesse um futuro melhor do que aquele que o esperava ficar sempre na terra. Tinha conhecimentos e pensou mandá-lo para o Porto. E diz-se que este rapazinho, portanto, foi a pé, já havia comboio na altura, foi a pé a apanhar o comboio a Grijó e ia vestido com fato de surrubeco, na altura era o que havia, e que o Sr. João lhe tinha arranjado, porque é evidente que se o rapaz ia para o Porto e também ia, enfim,
enfim, a benção dele tinha que ir bem apresentado, bem arranjado. Lá o arranjou da melhor forma, com certeza que também uma malinha, se não era malinha era saco, para levar também algumas coisinhas, e o rapaz foi serra acima. Há um sítio que nem sequer é muito longe da estrada, agora a estrada, na altura o caminho, que é a Fraga da Moura. Fraga da Moura é também um sítio de encantamento, onde se dizia que havia uma moura lá embaixo, num tiar, e, enfim, havia dias em que se sentia mesmo o tiar a trabalhar. E foi nessa zona da Fraga da Moura que o rapaz viu uma coisa a relampar e era um gato de ouro. Quer dizer, ficou muito atrapalhado, sigo viagem, viro para trás, mas acabou por seguir. Portanto, foi para Macedo com o gato. Quando chegou ao Porto, claro, foi vender o gato. E depois diz-se, aqui dizem assim, olha ao Martinho, que foi vender o gato de ouro, mas nem sequer o rabo lhe pagaram. Porque ele não estava a par dos preços, o que lhe ofereceram foi bom, quer dizer, ficou contente e entregou o gato. Aqui depois não sabemos se o negócio foi bom ou mau, portanto diz-se que não foi bom, mas o que é certo é que Martinho, em pouco tempo, era um homem rico. Chegou a ser visconde e casou com uma tal Dona Maria, que era uma senhora que pertencia à Alta Roda, isto no Porto, e de quem houve um filho. Entretanto, há fotografias, portanto, desta gente, da senhora, do filho, que uma família de Covelas, exatamente descendentes deste João Batista Afonso, têm religiosamente guardadas. Têm fotografias e têm garrafas de vinho do Porto. Têm uma que data de 1912 e têm também postais ilustrados e penso que também cartas, mas eu acho que aqui até falo nisso porque na altura foi quando fiz, quando escrevi isto foi a informação que me deram. E o que acontece é que este Martinho nunca se desligou do João Batista Afonso. Portanto, mesmo com as dificuldades daquele tempo, fez sempre questão de estar aqui na festa de Nossa Senhora das Neves. Ficava alojado na casa dele, do Sr. João. Há depois uma Maria do Carmo, que era filha deste João Batista Afonso, que foi viver para o Porto. Foi viver para o Porto, para a casa desse Martinho, porque tinham um filho e claro que queriam arranjar ali o casamento. O casamento não se chegou a concretizar, parece que eles, como ainda eram novos, criaram uma amizade de irmãos, entretanto o jovem também faleceu cedo e não houve casamento. Mas esta tal Maria do Carmo veio a casar com um tal Pontes, almirante, e este é que estava ligado aos vinhos do Porto. Eu não sei se hoje ainda existe ou não a família Pontes ligada aos vinhos do Porto, mas naquela altura sim, e motivo porque existe essa tal garrafa de 1912, penso que é a mais antiga, mas depois outras também, que era o vinho de colheita da família que vinha para a casa do Sr. João Batista. Com este Martinho foram também para o Porto duas criadas de Sambade, claro,
A Lholha, que era uma Rosalina, e a Jeca, que era uma Angélica. Estas por lá ficaram e eu digo aqui que com certeza que protagonizando e perpetuando outras tantas histórias que dão corpo, portanto, a este entrelaçar de gentes, de culturas, e realmente no Porto há muita gente de Sambade. O meu sogro também foi para o Porto, não nesta altura, mas uns 80 anos mais tarde, talvez. E curiosamente, portanto, o meu marido começou a andar por aqui de muito miúdo e também a apaixonar-se pela história da aldeia muito cedo. O professor Vilares tinha o cuidado de guardar as publicações que iam saindo dele próprio, os seus livros. Havia sempre um exemplar para no verão oferecer ao meu sogro. Lá os temos, também religiosamente guardados, portanto, o meu marido acho que ainda se lembra do professor Vilares e daquilo que o pai também contava, e porque também, quando vinham a Sambade, era uma das visitas obrigatórias, era sempre a casa do professor Vilares. Não sei se ele quererá acrescentar mais alguma coisa sobre isto. Não tive assim uma convivência muito grande com o professor Vilares. Era muito novito na altura, tinha vindo cá, tinha iniciado as minhas vindas a Sambade, nem tinha noção exatamente do que era o meu pai como falava, e quando me apresentava, ou quando me apresentou, vamos chamar assim, enfaticamente, o professor Vilares, claro que associava ao professor Vilares a figura maior de Sambade, e tudo, no fundo tudo que acontecia em Sambade ele conotava com a intervenção do professor Vilares, que realmente era uma figura em termos culturais e em termos sociais extremamente importante, porque o professor Vilares era realmente aquela grande figura, não é? A personagem de Sambade. Eu lembro do meu pai, quando eu já era assim rapazote, que eu tinha sempre este apelo, podia não ser assim, mas foi mesmo assim. Tipicamente do Porto, eu sou portuense de todos os costados e mais alguns. Eu, neste momento, posso lhe dizer que vivo a cidade do Porto, e quando estou fora da cidade do Porto, vivo ainda mais intensamente. Mas sem renegar a situação, que é realmente grande, eu tinha uma paixão por Sambade, não sei explicar porquê. Desde que conheci Sambade, repare, eu tinha a possibilidade de ir todos os anos nas férias grandes para a praia. Para perto de casa, para a praia todos os anos. Eu não me interessava ir para a praia, meu pai levava-me para a praia e eu estava sempre à expectativa, quando chegava o dia, podemos ir para Sambade. E em Sambade é que era bom. E, portanto, eu chegava a Sambade, uma semana que passasse a Sambade, 2 semanas que passasse a Sambade, valiam o ano todo. E pronto, na praia era aquela rotina, era engraçado, eu gostava muito, pois claro. Aliás, subsidido eu comecei a andar na praia, desde o meu espaço na praia, mas Sambade era extremamente. Quando é que começou a vir para Sambade? Logo, eu nasci pouco tempo, não tenho noção, mas pelo que me contam, eu teria muito poucos anos, 1 ano, 2 anos, devo logo para cá para cima. E quando era jovem? Quando era jovem, o que é que fazia em Sambade? E quando era jovem, em férias em Sambade. Sabe porque é que eu gostava de Sambade? Porque Sambade era um período do ano, eu durante o ano, a escola, em casa, quando nos meus festas de grandes, quando vinha para Sambade, tinha a possibilidade de conviver com esta gente, com aquela rapaziada do meu tempo, pois claro, e tinha um primo que era da minha idade, exatamente da minha idade, que era o Romeu, que já faleceu até muito novo, e que era realmente a minha companhia permanente. Ia para as festas, ensinava aquelas coisas, os jogos de Sambade, que nem Sambade, aquelas coisas todas, eu adorava aquilo. Ia para a festa. Que jogos eram? Sei lá, era a bilharda, era como é que se chamava, que se atirava, portanto, um era... o fito, exatamente. Claro, para crianças não era assim, mas tínhamos os remédios daquilo. Agora lembro da bilhar, das coisas todas. Da bola, a jogar à pela. Sim, à pela também. E depois eu frequentava muito a casa do povo com o meu primo Romeu. E lembro, eu tenho umas fotografias, não sei de cada ano, mas são engraçadas, que eram tiradas na escadaria da antiga casa do povo, com o meu primo Romeu. E portanto,
E a primeira vez que o meu pai me deixou ficar fora de casa, foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Foi numa festa de sambado, que o meu pai disse, eu estava cá e tal, depois fui com a minha mãe para o Porto e deixou-me cá ficar. Pá, provavelmente foi o maior feito que eu consegui na minha vida, foi espetacular. E depois fui para a Romaria, lá para cima, para a Serra das Borjas, para a Serra das Neves. E andei a brigar toda a noite com o meu primo Romeu. Era uma coisa, eu achava engraçado, por acaso, uma coisa que eu tenho, que eles riam-se muito e achavam muito estranho em mim porque eu usava os calções. Usava calções, não usava calças como eles. E quem usava calções naquela altura? Era como o Garatito, portanto, lá embaixo eu usava calções e usava calções, as calças curtas, não é? E eles ficavam espantados com isso. Epá, passei uns dias, umas noites fantásticas durante as festas de sambado, porque foi a primeira vez que fiquei fora de casa sem a proteção dos meus pais. Epá, foi umas férias que nunca mais esqueci. E portanto, tinha aquela vivência que comecei a ter, e quando vinha cá acima, começava a conhecer este, aquele e aquele, pronto, e pronto, alguns deles já nem me lembro, mas era um momento diferente da minha vida. Era um momento de descompressão total, era uma forma de viver diferente, em que não havia regras, andava com liberdade. O sentimento de liberdade, eu lá embaixo, eu sempre vivi numa moradia. Nunca vivi em andar. Mas, mesmo assim, eu tinha um quintalzito, a minha casa tinha um quintal, e tinha um jardinzinho e tal, eu sempre andava muito entretido, e brincava muito sozinho. E eu ficava muito feliz quando me permitiam que rapazes da minha idade, lá embaixo, fossem brincar lá para casa. Brincava lá assim, veja lá qual é a importância que tem para mim, um rapazinho da minha idade, uma criança, não é? Vi para Zambado, onde eu tinha um espaço, tinha o tempo todo, tinha tudo, não é? Eu lembro, a primeira vez quando chegava, e é uma memória que eu tenho, quando chegava, eu ia para casa da minha tia. Minha tia Maria da Luz, que ficava no centro da aldeia. E vinhamos de macho ou de burro, da Alfândega para aqui. Vinhamos da automotora até ao Pocinho, não é? Depois havia uma carreira que vinha para a Alfândega. Vinha até Moncorvo, na altura. Moncorvo. E depois de Moncorvo vinhamos na carreira para a Alfândega e da Alfândega vinhamos cavalo para casa. Epá, a primeira coisa que eu fazia, nem que chegasse de noite, era ir para a Fonte da Grixa. A Fonte da Grixa... Era ali, nas traseiras da Casa do Povo. Quando eu emociono quando falo nisto, a Fonte da Grixa, então. ia logo para a Fonte da Grixa. E então, beber água, que era lá o primeiro grande passo para dar início às minhas férias, era ali. E pronto, depois começava ali, eu laço uma série de episódios, de situações da vida, do dia do cotidiano da aldeia, que era, beber os patos na rua, andava tudo ali, depois claro que não tinha nada. Os porcos, tudo ali. E viver aquela situação toda, eu sentir um rapazinho da cidade a ver a bicharada toda a nossa à minha volta. A partir do São Francisco. Exatamente. Aquilo não faltava nada. Epá, comecei, acho que tudo isso contribuiu exatamente para este apego, este amor que eu tenho a Zambado, que sempre tive. Não é? E que eu acho natural. E depois tive a felicidade de ser escolhido, na determinada altura, para ser presidente da Associação de Zambado, Associação Recreativa e Cultural de Zambado. Pronto. Repare, já depois de casar. Eu sempre vi no meio associativo. O meu pai sempre me ensinou a ser muito associativo. Não foi intencionalmente, mas naturalmente promoveu o espírito associativo em mim. Sempre tive ligado, a minha vida foi sempre ligada, até hoje, até estar aqui, foi sempre ligada a qualquer instituição, a qualquer associação, sempre. E repare, eu nessa altura, acho que comecei também a viver, a ter este prazer da comunhão com as pessoas, não é? Portanto, quando chegou a altura, já casado, portanto, homem de sambado, não é? Tive o privilégio de ser presidente da banda e da Associação de Sambado. Quando na altura era presidente de uma série de instituições nacionais, de federações nacionais, ligadas ao desporto, normalmente, situações culturais, eu sempre estive envolvido desde grandes instituições de nível nacional e internacional. Eu pertenço a uma federação internacional também, foi um prazer enorme que eu senti
E é que não vi diferença nenhuma no papel que ele desempenhava como presidente da Associação de Sambado, de uma associaçãozinha de Sambado, e da Federação Europeia que pertencia ao Comitê Olímpico. Não sentia. E eu senti que foi tão prestigiante e tão bom para mim fazer parte da Associação de Sambado como. E ainda há banda? Não, ainda havia banda. Lembro-me de, por acaso. E agora? Eu particular, agora não há. Agora associaram-se em Alfândega, que associaram de Sambado e de Alfândega, que formaram uma belíssima banda que tem neste momento, mas nessa altura havia a banda de Sambado. E a banda de Sambado tinha um problema muito grande, que era, eu tenho esse, basta viver um privilégio, isto para mim é tudo privilégios, que fui a pessoa que arranjou o dinheiro, ou eu, juntamente com a minha direção, com a direção da altura, para comprar um instrumental novo, um instrumental completamente novo. Aí fizemos uma festinha, depois, pronto, hoje já chegar em cima daquela instrumental, é também. É história. Mas pronto. Não sabe onde é que andam os instrumentos. Foi interessante. Penso que não. Antigamente, quando se precisava de fazer coisas, quer na Casa do Povo, quer na Misericórdia, quer numa banda de música, recorria-se a peditórios na terra. Como é que isso funcionava? Quando foi da banda, já agora para vamos já esta parte, quando foi da banda, fez-se um peditório às pessoas, mas particularmente às pessoas que estão fora. Os sambanenses que estavam fora, quase todos deram dinheiro. Quer fosse do estrangeiro, quer fosse cá, do Porto concretamente. Aliás, o meu nativo acho que foi do Porto. Mas gente de cá, as pessoas mais ou menos bem abonadas, deixem-me falar assim, em termos financeiros, contribuíram. De uma forma geral contribuíram. E depois houve aqueles apoios oficiais, do Inatel, do Governo Civil. Lembram-se ainda do museu que estava na Casa do Povo? Eu não. Lembro-me do museu. Do professor Vilares, que organizou? Sim, os artigos estavam expostos nos armários com vidro à frente. Recordo-me disso. Recordo-me de um carrinho de bois, que era o meu encantamento, porque era uma miniatura, mas tão perfeita, que na altura, quando eu desejaria ter um carrinho assim. Havia peças também de louça, mas do que eu me lembro melhor é disso. Sei, agora, recordo-me de estar esse museu exposto. Lembra-se em sua casa, como era muito menina, tem a ver com os seus pais, de se falar dos serões da Casa do Povo? Sim, lembro-me. E da importância que tiveram em exatamente, sim. Foi um período, penso que culturalmente muito importante para Sambado. Nessa altura o professor Vilares também apelava tanto à escola, à cultura. Não havia analfabetos. Os analfabetos em Sambado surgem já muito depois do professor Vilares falecer, porque na altura em que ele estava, primeiro as criancinhas tinham que ir para a escola, mas quando de todo era impossível, porque também havia famílias muito carenciadas, e ele também sabia compreender isso, e então quando em crianças não podiam ir à escola, havia aulinhas noturnas, e quem trabalhava de dia, à noite ia para a escola, porque era muito importante saber ler e escrever. E Sambado não tinha analfabetos. Foi uma grande vitória do professor. Os serões eram importantes porque os serões era assim, nos serões discutia-se um pouco de tudo, o que ia pelo país. Discutia-se política, evidentemente, mas falava-se de tudo. Havia concursos de quadras e, portanto, as pessoas também se preocupavam em saber. Portanto, o saber era muito importante, em instruir-se. E concorriam, e depois havia os tais prémios para as melhores quadras lindíssimas que hoje olhamos, assim, como é que é possível naquele tempo
já haver, portanto, dentro da aldeia, mentalidades, enfim, tão atualizadas, vamos lá ver. E ainda existem essas quadras? Existem, há registros dessas quadras. E não tenho aqui comigo, mas existem e não é difícil encontrar, se não todas, pelo menos parte. Eu lembrando dos serões da Casa do Povo, lembro-me num pormenor que meu pai me falava, que era a possibilidade que tinham, mas a obrigatoriedade que o professor Vilares fazia, obrigava a cumprir, que era ouvir as notícias na rádio. Não havia eletricidade, e então o professor Vilares tinha uma bateria de automóvel, onde ligava um rádio, que acho que ainda existe lá no espólio lá da Casa do Povo, que estará agora no museu, na escola. Não, estará na associação. Penso que estava ligava o rádio e ouvia as notícias, que dava todas da emissora nacional, assim chamada na altura, as notícias, e obrigava as pessoas a ouvirem e depois comentava. Depois era tema das conversas dos serões, uma das maneiras de animar os serões era ouvir as notícias na rádio, através do fornecimento da fonte de energia, que era a bateria do automóvel, ouvia o rádio e depois comentavam, comentavam as notícias que ouviam. Não é? E já agora, e a bateria, quando era preciso carregá-la, tinham que ir aos Vilares da Vilariça, porque aqui mais próximo não havia forma de o fazer. Mas não havia nada que impedisse a continuação, portanto, de ouvir as notícias e de estarem ali juntos. Eu há bocadinho estava-me a lembrar nos serões, era também a altura. Acabou? Para desmistificar alguns conceitos que havia de bruxarias, e também aproveitava para, enfim, debater o assunto e depois chegavam todos à conclusão de que realmente aquilo não passava do imaginário das pessoas, mas que não existiam bruxas, nem feitiços, nem coisa que se aproximasse disso.